essa denúncia, viu? Metrópolis que colocou uma espécie de infiltrado, né? Uma pessoa que se passou por cliente ali e acabou registrando conversas com funcionários do resort. E o hotel lá parece que já é conhecido como Resort do Toffoli. Funcionários tratam o ministro como proprietário, ainda que o seu nome não apareça nos registros oficiais, Rafael. A reportagem do portal Metrópolis se hospedou no local, como eu disse, e registrou a existência de jogos que valem dinheiro, sem controle fiscal, sem controle formal de acesso, controle fiscal, né? E em 2 ocasiões, crianças também apareceram próximas às máquinas, gente, em meio a adultos que consumiam bebidas. Tudo errado, né? O hotel ficou conhecido na cidade como Resort do Toffoli, né? Como eu disse. E esse espaço que é reservado para jogatina tem 14 máquinas de videoloteria, que é uma modalidade autorizada lá no Paraná, mas funciona de forma muito similar aos caça-níqueis. E o ambiente também reproduz ali um padrão visual com carpetes, luzes artificiais e painéis luminosos. Funciona fora do horário regular e os repórteres também do portal alegaram receber convite para partidas de cartas contra um dealer, incluindo um blackjack, jogo que é proibido aqui no Brasil quando há aposta em dinheiro. A apuração também identificou mesas usadas para partidas com cartas e apostas diretas. A legislação nacional, só a título de informação, para que a nossa audiência talvez não ache que isso é legal no país, não permite, gente, esse tipo de prática presencial, né? O que é permitido hoje são os jogos ali online. Então, mesmo assim, os jogos acontecem nesse resort sem barreiras de entrada e sem fiscalização visível. Mas também, né, Rafael, quem é que vai bater lá da fiscalização, já que a fama do cassino é de ser de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Agora, eu quero te ouvir sobre isso, porque é realmente um escândalo e está tudo comprovado. Tem vídeos ali registrados onde esses funcionários falam, né, que o resort é do Toffoli. Certamente vai ter ali uma reunião hoje, o RH vai passar com certeza ali uma peneira nesses funcionários. Quais são suas considerações em relação a isso? Berenice, se você tiver a oportunidade de me dar a honra de retornar, eu vou te dizer o que em um roteiro escrito, 70% a 80% vai acontecer, infelizmente, tá bem? Primeira coisa, o STF vai certamente se manifestar, recolocando o que disse inicialmente, mas da seguinte forma: vai abrir uma investigação provavelmente sobre os vídeos vazados, sobre as fotos das crianças, em que contexto elas foram obtidas, de que forma elas foram ali inseridas publicamente, muito provavelmente de uma forma travestida de legalidade, haverá uma maneira de romper o direito do jornalista ao sigilo da fonte, e me preocupa muito, porque olha que triste, Berenice, a gente precisar dizer que corre risco quem foi lá do Metrópolis, que corre risco quem está escrevendo sobre, que corre risco o veículo de imprensa Metrópolis. Mas aí, se o STF avança uma casa institucional contra um jornal, um veículo desse porte, eu imagino que deverá haver também uma união da imprensa. Pera lá, calma aí, não é ilegal apuração, não é ilegal obter todo tipo de informação e guardar isto em sigilo. Porque vamos lembrar, recentemente, o Conselho Federal de Medicina abriu uma sindicância para apurar algumas questões que fazem parte, enquanto órgão independente do STF, do Lula, do Hugo Mota ou do Davi Alcolumbre, questões relacionadas à saúde no Distrito Federal. O Alexandre de Moraes não brigou com a apuração do Conselho, não se manifestou no sentido das preocupações do Conselho Federal de Medicina. Se preocupou do porquê ele estava investigando e cancelou a sindicância do Conselho Federal de Medicina. Até falei com um deputado, que aqui sempre está presente, quero mandar um abraço grande a ele, que é o pré-candidato da família Bolsonaro ao Senado, Caporeso, aqui em Minas. Falei com ele: olha, deputado, se eu for eleito síndico um dia do meu prédio,
eu vou pedir ao Alexandre de Moraes para suspender a eleição de síndico. Então, o que eu quero dizer para você é, a gente não deveria se preocupar com algum tipo de perseguição ao Metrópolis e aos seus profissionais brilhantes. A gente não deveria supor que as pessoas que, nessa reunião que você brincou do RH, aliás, Berenice, você brincou, mas a gente sabe que a gente brinca, mas as coisas acontecem. Eu vou puxar uma frase na sua penúltima intervenção, assertiva demais da conta, que como historiador eu chancelo e eu tenho falado para os quatro cantos. Essa é a frase desse ano. Pessoal, não digam que as coisas não podem piorar. Olha isso, Berenice, vai ter uma reunião do RH sim. Eles vão chegar, essas pessoas que registraram o maior desses crimes que você aí mencionou, porque a legislação do Paraná certamente não compreende a presença de uma criança com adultos num ambiente como esse. Isso é tão grave quanto qualquer tipo de situação que envolva criança, à exceção daquela que, se a gente falar aqui, esse horário é ruim, mas é tão grave quanto qualquer outra, porque expõe essa criança a álcool, a charuto, o que adultos podem, com as suas respectivas liberdades, consumirem, mas não são os fatos, no primeiro momento, Berenice, que vão ganhar grande repercussão. Eu acho que depois da nossa conversa e na sequência do dia, são as atitudes e as reações que vão nos chocar, e por isso você foi assertivo ao dizer, não dá para piorar. Berenice, eu acho que ao longo do dia de hoje nós vamos ficar, infelizmente, surpreendidos negativamente, por mais que seja difícil hoje nos surpreenderem negativamente, mas com cada estrutura que se moverá em torno não apenas de uma blindagem, mas em torno de correrem atrás de quem cedeu para quem lá esteve por razão do veículo, para levantar essas informações. Mas, de antemão, parabéns à Revista Exato por ter a coragem de pautar algo tão complexo e fundamental. Parabéns ao veículo que fez com que tudo isso pudesse se tornar público. E repito, daqui a pouquinho o decano aposenta. Quando o decano aposentar, vão correr para quem? Porque nem a esposa, aparentemente, ficou junto. Não vou nem dizer que quis ficar ou não quis ficar, mas a separação foi pública. Portanto, eu acredito que a lealdade, outra frase desse meu amigo que citei anteriormente, o Caporeso, gratidão não prescreve, mas o que esse pessoal tem um pelo outro ali, Berenice, não é gratidão não. A gente não vai tipificar para a gente poder continuar conversando e denunciando, mas é muito diferente de gratidão, só que as pessoas passam. E o André Mendonça, repito, tem décadas pela frente ao lado de outros ali para reequilibrarem esse cenário. Boa, Rafael, é isso mesmo, muito cirúrgico. E olha, estava te ouvindo aqui e acabei me lembrando de uma coisa que agora faz todo sentido. Os sorteios do STF, quando sorteiam lá relator, né? Igual você falou sobre as decisões monocráticas. Agora eu já sei como é que eles fazem o sorteio lá no Supremo. E olha que não sou eu que estou dizendo, não, viu? Foi um amigo nosso que postou lá no X. Coloca na tela, gente. Olha aí como é que deve ser. Aí, ó. As máquinas lá do resort que parecem caça-níquel, né? É assim? Será que é assim que acontece os sorteios do Supremo para a relatoria dos processos? Brincadeiras à parte, é só uma brincadeira, tá? Que fique no âmbito do humor, porque senão daqui a pouco isso aí é fake news.